Se eu te dissesse que o segredo para mudar sua vida, sua carreira e sua conta bancária não está em sorte, contatos ou talento, está no que você faz, na primeira hora do seu dia. Pode parecer absurdo, mas fique comigo, porque vou te provar. Você já reparou como a maioria das pessoas acorda? O despertador toca. Elas apertam o soneca, se arrastam para fora da cama, checam mensagens, já recebem notícias ruins, boletos, cobranças, e antes mesmo de escovar os dentes, o cérebro já está atolado de problemas. E sabe qual o problema disso? Esse primeiro momento do dia não é só uma rotina, ele é uma declaração silenciosa sobre como você está conduzindo a sua vida. Napoleon Hill, autor de Quem Pensa Enriquece, percebeu isso cedo. Ele dizia que os primeiros pensamentos que você alimenta ao acordar determinam o tom emocional e mental do restante do seu dia. É como se fosse o volante que decide para onde o seu dia e a sua vida vão virar. Pensa comigo, quantas vezes você acordou atrasado, saiu correndo para o trabalho, pegou o trânsito, chegou cansado, sem foco e sentiu que estava o dia todo resolvendo problema que nem era seu? Isso não é falta de tempo, é falta de direção. Porque quando você não define o tom do seu dia, alguém ou alguma coisa faz isso por você. E é aí que mora o segredo dos que constroem grandes coisas. Eles não deixam que o dia comece por acidente. Napoleon Hill contou que nos seus primeiros anos como jornalista, trabalhando para jornais pequenos e endividados, ele não tinha quase nada, nem dinheiro, nem prestígio. Mas tinha algo que a maioria despreza: o controle sobre suas manhãs. Todos os dias ele acordava antes do nascer do sol, mesmo nos piores momentos, e dedicava a primeira hora à reflexão e ao planejamento. Enquanto a cidade dormia, Hill se perguntava: o que posso fazer hoje para me aproximar do meu propósito? E foi assim que, mesmo passando fome e sendo ridicularizado, ele se tornou assessor de 2 presidentes dos Estados Unidos e escreveu uma das obras mais vendidas da história. E se você acha que isso é só papo motivacional, saiba que a ciência já confirmou. Um estudo publicado pela Harvard Business Review mostrou que profissionais que dedicam a primeira hora do dia a atividades de foco e planejamento têm, em média, 23% menos estresse e até 31% mais produtividade. Isso acontece porque, neurologicamente, o cérebro opera em ondas alfa logo ao acordar. É um estado de alta receptividade, onde ideias, crenças e emoções são mais facilmente internalizadas. Ou seja, se você começa o dia pensando em problemas e obrigações, está programando sua mente para operar no modo sobrevivência. Agora, se você começa com propósito e direção, está ativando o modo liderança. Você já percebeu que tem gente que parece ter uma energia absurda logo cedo? E não é porque dorme mais. É porque eles decidiram o rumo do dia antes que o mundo fizesse isso. Pessoas que constroem impérios, mudam suas finanças e viram referência em suas áreas, não acordam para reagir. Elas acordam para definir. Por isso a pergunta é: quem tem escolhido o tom do seu dia? Você ou o celular? Você ou as notícias? Você ou a ansiedade? Imagine-se amanhã, antes de qualquer notificação, você fechar os olhos por 2 minutos e perguntar: o que eu quero viver hoje? Que emoção você quer sentir? Que energia você quer carregar? Que decisão você precisa tomar? Aí você anota uma frase, um objetivo, um compromisso. Isso parece pequeno, mas é essa simplicidade que transforma. Napoleon Hill ensinava que são as pequenas decisões tomadas de forma consciente e repetida que moldam o caráter de um vencedor. E não precisa ser grandioso. Pode ser algo como: hoje eu não vou reclamar, ou hoje eu vou concluir aquela tarefa difícil
antes das 10 da manhã. O segredo não está na dificuldade do desafio, mas no comprometimento com a direção. Porque quem não decide logo cedo, passa o resto do dia apagando incêndio. Se você quer ver isso na prática, olhe para os milionários autodidatas, para atletas de alto rendimento, para empreendedores que vieram do nada. Todos eles têm uma rotina matinal estruturada. Alguns meditam, outros leem, uns fazem exercício. Mas o padrão é o mesmo. Propósito antes da demanda, decisão antes da reação. Por isso, a rotina matinal é mais do que um hábito, é um ritual de liderança pessoal. E se você acha que isso não funciona para você, porque sua vida é corrida demais, suas manhãs são caóticas e sua realidade é diferente, eu te digo, é exatamente por isso que precisa começar. Porque a vida nunca vai desacelerar para te dar tempo de se organizar. É você quem precisa pausar e decidir, nem que seja por 2 minutos. Então, amanhã, antes de levantar da cama, antes de abrir o WhatsApp, respire fundo. Visualize seu dia. Pense nas 3 palavras que você quer sentir. Pode ser confiança, clareza, força. Fale isso para você. E depois, anote no papel o que precisa fazer para manter essas 3 palavras vivas até o fim do dia. Isso é estratégia mental. Isso é direção. Isso é ser dono da sua história. E se hoje você se sente perdido, sem foco, sem ânimo, não é porque sua vida não presta, mas porque você está acordando para sobreviver e não para liderar. E a boa notícia é que essa mudança começa amanhã, no exato momento em que o despertador tocar. Você só precisa decidir quem vai escolher o tom do seu dia, você ou o mundo. Existe uma força silenciosa que separa os que apenas passam o dia dos que conquistam resultados consistentes. Essa força se chama momentum, e ela não acontece por acidente. Ela é construída intencionalmente nos primeiros minutos da manhã. A grande maioria das pessoas desperdiça essa oportunidade. Elas acordam cansadas, procrastinam as tarefas difíceis e começam o dia apagando incêndio. Mas o segredo dos que constroem impérios, carreiras sólidas e vidas de realização está em entender que o primeiro ato do seu dia é a semente que decide a colheita das próximas horas. Napoleon Hill já dizia: pequenas vitórias criam grandes conquistas, e ele não falava isso da boca para fora. Quando estava falido, desacreditado, escrevendo suas ideias, enquanto outros zombavam dele, ele sabia que cada manhã era uma chance de construir um pedaço daquilo que sonhava. Hill transformava suas manhãs em momentos de decisão. Ele escrevia os objetivos do dia, escolhia a tarefa mais difícil e executava antes que o mundo interferisse. Porque ele sabia, o difícil que você adia não some, ele pesa, suga energia e te impede de avançar. A ciência explica isso muito bem. Existe um mecanismo no nosso cérebro chamado sistema de ativação reticular. É como um radar interno. Quando você começa o dia realizando uma tarefa importante, especialmente uma que exige coragem ou foco, você libera dopamina, o neurotransmissor da motivação e recompensa. Isso gera uma sensação de conquista que alimenta o resto do dia. É como derrubar a primeira peça de dominó. O impulso se espalha. E o contrário também é verdadeiro. Quando você começa procrastinando, as pequenas desistências viram padrão. Quer um exemplo real? John D. Rockefeller, o magnata do petróleo, era obcecado pela rotina matinal. Ele acordava antes de todos, identificava a atividade mais estratégica ou mais desafiadora e a resolvia logo. Esse simples hábito fez dele não só o homem mais rico de sua época, mas alguém conhecido pela frieza e eficiência diante de crises. Porque ele carregava a certeza de que já havia vencido a parte mais difícil do dia, enquanto outros ainda estavam se arrastando pela cozinha.
Quantas vezes você já percebeu que o simples fato de resolver algo complicado logo cedo te deixa mais leve, mais confiante, como se nada mais pudesse te abalar? É exatamente isso. Você não precisa de 8 horas perfeitas para fazer um dia produtivo. Você precisa de uma primeira vitória. E essa vitória não precisa ser grandiosa. Pode ser uma conversa difícil, um e-mail pendente, um treino que você estava adiando, ou começar aquele projeto que te dá medo. E por que isso funciona? Porque o seu cérebro é programado para repetir o estado emocional predominante. Se você começa o dia se sentindo competente, em ação, com senso de progresso, ele vai buscar repetir isso. É o efeito bola de neve. Um estudo da Universidade de Duke mostrou que mais de 40% das ações que você realiza diariamente são hábitos inconscientes, ou seja, se o seu hábito matinal for de adiamento, de distração, de enrolação, isso se espalha. Se for de decisão e atitude, o efeito também se multiplica. Agora pense, o que está pendurado na sua cabeça, te pesando, te travando? Aquele relatório, aquela conversa difícil, a organização da sua mesa, o e-mail que você deveria ter respondido ontem. O que aconteceria se você decidisse enfrentar isso logo na primeira hora amanhã? E se, ao invés de deixar o desafio maior para depois, você colocasse ele na frente e concluísse? O impacto vai muito além da tarefa. Ele reorganiza seu psicológico. Ele muda a forma como você se percebe. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna comandante das suas decisões. E o mais interessante, quanto mais cedo no dia você resolve o mais difícil, menor é o desgaste mental. Porque no começo da manhã, sua força de vontade está em alta. É como um tanque cheio. Cada decisão, cada pendência adiada consome combustível. Se você espera até o fim do expediente, a energia já foi embora. É por isso que os procrastinadores vivem cansados e ansiosos. Eles carregam um peso invisível o dia inteiro. Já quem resolve o que importa cedo, carrega leveza. Quer testar? Escolha hoje ainda qual vai ser sua primeira vitória amanhã. Escreva, em um papel. Pode ser terminar um relatório, arrumar seu quarto, fazer aquele treino ou tomar uma decisão que você vem evitando. Deixe isso visível. E ao acordar, antes de qualquer distração, realize. E depois observe como seu corpo reage. Como seu humor, sua disposição e seu foco mudam. E lembre-se, esperar pelo momento certo, pelo clima ideal, pelo humor perfeito, é a ilusão que mantém as pessoas comuns presas na mediocridade. Os grandes nomes da história não esperavam se sentir prontos. Eles criavam o próprio impulso. Um dia de cada vez, um desafio de cada vez. Como disse Hill, oportunidade geralmente se disfarça de trabalho duro, e é por isso que muita gente não a reconhece. Você não precisa transformar sua vida inteira em uma manhã. Precisa transformar sua manhã em um comando para a sua vida. Porque a verdade é que quem vence a primeira batalha do dia vence todas as outras com mais leveza. E se você entender isso, vai perceber que a primeira hora do seu dia nunca foi tão valiosa quanto agora. A vida, para todos nós, é cíclica. Tem altos e baixos, e não importa o quão bem você planeje, uma hora ela vai te testar. Pode ser uma notícia inesperada, uma demissão, uma doença, uma crise financeira, ou simplesmente aquele momento em que tudo parece dar errado ao mesmo tempo. E sabe qual é a diferença entre quem desaba e quem atravessa o caos de pé? Não é talento, não é sorte, não é privilégio, é resiliência. E a forma mais inteligente, mais estratégica e mais silenciosa de construir essa força está no que você faz, ou deixa de fazer nas suas manhãs. Napoleon Hill compreendeu isso como poucos. Ele viveu uma infância de adversidade, perdeu a mãe muito jovem e precisou trabalhar desde cedo.
Ao longo da vida, passou por falências, perseguições políticas e crises econômicas violentas. Inclusive, durante a Grande Depressão de 1929, enquanto milhares de empresários quebravam, Hill perdeu praticamente tudo. Mas em vez de se entregar, ele manteve sua rotina matinal intacta. Ele acreditava que a forma como você começa o dia é o treino mais importante para lidar com as pancadas que a vida dá sem aviso. E a verdade é que todo mundo quer ser forte quando o problema chega, mas poucos se preparam antes. A maioria espera o caos para reagir, e quando o caos vem, se percebe sem estrutura, sem âncora emocional, sem clareza para agir. Agora, quem desenvolve pequenas provas de resiliência logo cedo, constrói essa musculatura interna para os dias ruins. Porque resiliência não nasce no momento do tombo. Ela nasce nos pequenos enfrentamentos diários. Quantas vezes você já se pegou dizendo, eu não aguento mais, ou eu não tenho mais força para isso? E a questão não é se a dificuldade vai chegar, mas sim se você estará preparado quando ela vier. Winston Churchill, outro nome lendário da história, liderou uma nação sob bombas, fome e terror. E mesmo assim, mantinha um ritual matinal, que não abria mão. Ele escrevia, refletia e repetia mentalmente as convicções que o mantinham firme. Ele entendia que a batalha do dia começava dentro da cabeça, antes de qualquer decisão ou reunião de guerra. O mesmo vale para você. Quando você acorda e permite que o celular, as notificações ou os problemas entrem antes de você dominar, a sua mente já começa em desvantagem. E o dia se torna uma sequência de reações, não de decisões. Agora, se você acorda e dedica 10 minutos para respirar, para meditar, para fazer uma lista de 3 coisas que você é grato, ou para enfrentar aquele desconforto, como levantar sem soneca, tomar um banho frio, ou sair para caminhar, você está treinando a resiliência. Pode parecer pequeno, mas esses pequenos desafios constroem a certeza silenciosa de que você é capaz de suportar o desconforto. E sabe o que isso significa? Que quando a grande dificuldade chegar, ela não vai te quebrar, porque o músculo emocional que você treinou nas manhãs difíceis te preparou para aquilo. E a ciência comprova. Estudos da Universidade de Colômbia mostram que pessoas que se submetem a pequenos desconfortos intencionais diários têm níveis mais baixos de ansiedade e maior capacidade de tomar decisões sob pressão. Isso não é sobre virar mártir ou acordar todos os dias para sofrer. É sobre deixar claro para si mesmo logo cedo que você é mais forte do que qualquer preguiça, qualquer medo, qualquer desculpa. Que você controla o próprio estado emocional antes de qualquer notícia, qualquer cobrança ou qualquer dificuldade. E quando esse treinamento se torna parte da sua rotina, ele vira a sua fortaleza. Ele te protege nos dias em que as coisas saem do controle. Porque enquanto muitos desabam, você encara o problema com serenidade, porque já praticou isso, em menor escala, todas as manhãs. E a diferença entre quem vence e quem afunda está justamente nessa antecipação. Por isso, antes de qualquer tarefa, qualquer meta ou qualquer notificação, faça de suas manhãs um campo de treinamento. Se pergunte, o que posso fazer hoje que me tire da zona de conforto? Pode ser levantar na hora certa, pode ser começar o dia sem olhar o celular, pode ser resolver logo cedo a pendência que vem adiando. Cada pequeno ato de disciplina matinal é uma declaração. Eu sou maior que o meu medo, eu comando a minha mente. E quando a adversidade chegar, porque ela vai chegar, você não vai mais perguntar, por que comigo? Vai perguntar, o que eu faço agora? E essa mudança de mentalidade é o que define líderes, constrói impérios e salva vidas. Napoleon Hill dizia que o fracasso carrega dentro dele a semente de um benefício equivalente, mas só colhe
Essa semente, quem treinou o olhar para enxergá-la. A sua resiliência não nasce no caos. Ela nasce no silêncio da manhã, na disciplina de pequenos atos que a maioria considera insignificante, mas que moldam o tipo de pessoa que você vai se tornar. E quando a tempestade vier, porque ela sempre vem, você não vai quebrar, você vai atravessar. Porque diferente da maioria, você treinou para isso. Existe uma verdade silenciosa que governa a vida de todos nós e que a maioria ignora. O mundo em que você vive não é definido pelas circunstâncias externas, mas pelas crenças que você carrega ao acordar. E isso não é filosofia barata, é neurociência. Napoleon Hill entendeu isso há mais de 100 anos, quando afirmou que tudo aquilo que a mente é capaz de conceber e acreditar, ela é capaz de alcançar. Só que tem um detalhe: a concepção e a crença se formam ou se destroem nas primeiras horas do dia. A maior parte das pessoas acorda carregando, já nos primeiros minutos, uma herança mental de dúvida, medo e limitação. Elas repetem mentalmente: isso não é para mim, eu não consigo, vai ser mais um dia difícil. E a partir do momento em que essas crenças se instalam logo pela manhã, o restante do dia é apenas a confirmação daquilo que você mesmo escolheu acreditar. E a sua mente, programada para buscar coerência, passa a filtrar o mundo para reforçar a narrativa que você alimentou. Henry Ford dizia: se você pensa que pode, ou se pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. E não era força de expressão. Ele construiu o império da indústria automobilística não porque era o mais rico, mas porque acreditava que era possível. Antes de qualquer investimento, antes de qualquer fábrica, ele construiu mentalmente o que ninguém via. Porque sabia que a crença molda a realidade. E sabe qual é o ponto? Não é o mundo que te impede. São as crenças que você aceitou como verdade todas as manhãs. Quantas vezes você já acordou e disse a si mesmo: não tenho cabeça para isso hoje, ou hoje vai ser um dia difícil? E o pior, quantas dessas previsões pessimistas se confirmaram ao longo do dia? Não foi coincidência, foi programação mental. Isso acontece porque o cérebro, ao acordar, opera em um estado de alta receptividade, em ondas alfa e teta. Nesse estado, tudo o que você afirma ou sente ganha força e passa a ser registrado de forma mais intensa no seu subconsciente. Por isso que grandes realizadores, de atletas olímpicos a executivos milionários, desenvolvem rotinas de afirmações matinais. Não é vaidade, é estratégia. Eles não acordam e esperam a motivação aparecer. Eles criam a mentalidade que não precisam. E é aqui que muita gente se sabota, porque confunde crença com desejo. Desejar sucesso não é acreditar que ele é possível. O desejo, sem crença firme, vira frustração. E a crença só se fortalece quando repetida, afirmada e carregada de emoção. É por isso que Napoleon Hill ensinava a importância de afirmar suas convicções pela manhã, olhando para si mesmo e falando em voz alta: eu sou capaz, eu mereço, eu vou conseguir. Isso pode parecer estranho para alguns, mas enquanto você não cria essa convicção, você opera no modo automático, acreditando mais nas suas limitações do que nas suas possibilidades. A ciência endossa isso. Estudos da Universidade de Carnegie Mellon mostraram que pessoas que praticam afirmações positivas diariamente reduzem seus níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e enfrentam desafios com mais resiliência. Porque, quando você acredita que é capaz, o seu cérebro ativa áreas de tomada de decisão mais assertivas e reduz a resposta de medo. Isso muda o rumo do seu dia. E para quem acha que isso não funciona, que isso é papo de coaching barato, eu digo: olhe para a sua vida e observe. O que você acredita sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre relacionamentos, sobre si mesmo? Essas crenças moldam silenciosamente as suas ações.
Se você acredita que dinheiro é difícil, tudo no seu dia vai confirmar essa narrativa. Se acredita que o sucesso é para poucos, cada oportunidade será vista com desconfiança. Se acredita que não é capaz, cada desafio vira ameaça. Agora, imagine acordar e, antes de qualquer notícia ruim, antes de qualquer cobrança, repetir para si mesmo com força, com convicção: eu sou dono do meu destino. Eu crio oportunidades, eu atraio soluções. E não basta repetir como um papagaio, tem que sentir, tem que se ver ali, tem que se emocionar com a ideia. Porque é a repetição emocional que transforma crença em convicção. E convicção é o que separa os que tentam dos que realizam. Se você olhar para a história, vai ver que as maiores conquistas da humanidade não nasceram de recursos, mas de convicção. Nelson Mandela, mesmo preso por décadas, acordava e reafirmava internamente a certeza de que a liberdade de seu povo era possível. Walt Disney, falido e rejeitado dezenas de vezes, nunca deixou de acreditar no mundo mágico que via em sua mente. Porque eles sabiam que antes de qualquer ação visível, a batalha era travada na mente. E você, com o que tem alimentado a sua? Porque não há nada mais perigoso que uma crença negativa sustentada diariamente. Ela se torna profecia, se torna identidade, se torna prisão. E a única maneira de romper isso é começar pela manhã, enquanto a mente ainda está limpa, enquanto a corrente do dia ainda não te arrastou. Por isso, antes do celular, antes das redes sociais, antes do noticiário, olhe para si. Fale com você, escreva, declare suas crenças, defina a narrativa. Porque quem acorda acreditando na própria grandeza, mesmo em meio a dificuldades, enxerga oportunidades onde os outros veem obstáculos. E se você fizer isso dia após dia, vai perceber que a sua realidade, pouco a pouco, começa a se moldar aquilo que você acredita. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você se tornou mentalmente inabalável. E no final das contas, é isso que constrói legados. O modo como você começa suas manhãs não é detalhe, é destino. As primeiras decisões que você toma ao acordar moldam seu foco, sua energia e principalmente a sua crença sobre o que é possível para você. Não importa onde você esteja agora ou o que esteja enfrentando, o poder de mudar o rumo da sua vida está no que você decide pensar e fazer logo cedo, enquanto o resto do mundo ainda está distraído. E se isso fez sentido para você, não para por aqui, porque no próximo vídeo, que já está aparecendo aí na tela, a gente vai subir mais um degrau nessa escada de sabedoria prática e real, para te ajudar a se tornar 1% melhor do que você é agora. E acredite, 1% todos os dias muda uma vida inteira. Muito obrigado pela sua presença aqui comigo. Te espero no próximo vídeo. Vamos juntos.